Boa noite para todos. Eu gostaria de explicar antes de nós iniciarmos com a transmissão. Esta será uma transmissão gravada e não transmitida ao vivo. O motivo é a dificuldade de acharmos dias para as nossas outras atividades. E às vezes fica bem complicado nesse sentido. Então hoje eu vou buscar fazer essa gravação e eu espero que vocês possam entender. Então eu agora nesse momento nem consigo me ouvir mesmo. Eu espero que vocês estejam ouvindo bem, compreendendo e também entendendo a situação de que isto hoje se faz necessário dessa maneira. Então eu quero iniciar essa noite. Vamos transmitir ele lá mais próximo do horário. Com oração mesmo. Querido Deus, nós estamos na Tua presença, te louvando pelo que Tu és e pelas promessas que tens em Tua palavra. Mas nós também te louvamos pelo convite que nos fazes, de nós estarmos andando contigo, de nós aceitarmos o Teu convite. E quando nós o aceitamos, nós somos enviados. Jesus nos enviou como Deus enviou a Jesus. Essa é a expressão que Jesus usa. Então, nos ajuda nesse processo. Nós mesmo queremos ser fiéis, nós queremos buscar ser estes filhos obedientes, estes filhos em processo de transformação, e esses filhos que acabam convidando outros, tal como a tua palavra nos convida. Esteja abençoando a cada um dos que vai assistir e que a tua graça esteja sobre nós. Em teu santo nome. Amém. Mas para o final eu quero mencionar os motivos de oração, então eu até peço que permaneçam conectados durante toda a transmissão. Eu sei que às vezes fica fácil a gente abrir e quando não é transmitido ao vivo, também de desligar rapidamente. Peço que estejam ouvindo o que nós temos a refletir hoje. E vocês estão vendo aqui na minha frente o livrinho Mensageiro, e a maior parte de vocês deve estar conhecendo. Vocês conhecem o Mensageiro. Eu tenho um desafio bastante grande hoje para nós, diante da nossa situação. Nós vamos ter um final de semana onde teremos visitantes que talvez nunca venham para a colônia, ou que venham esporadicamente, ou que venham de forma aleatória. E eu creio que nós devemos algo para essas pessoas. Aliás, tanto para nós como para essas pessoas, a palavra que eu tenho hoje, ela deveria valer. Então, abram suas Bíblias em Isaías capítulo 55. Isaías, profeta Isaías, capítulo 55. E vejam como tem palavras assim muito assertivas em relação ao que Deus tem para conosco, mas também ao que Deus tem para com outras pessoas. Isaías 55 diz assim: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. Talvez o momento que estamos vivendo desde o final de janeiro até agora, ele realmente seja de convidar para tomar um copo de água. Que é refrescante. Mas essa água que Deus nos oferece é muito mais do que isso. Ele vai nos falar em comprar tanto a água
como alimento. E talvez nós até dizemos diante desse tratoraço, venham nos visitar. Venham ver o que vamos lhes apresentar, que vamos construir. E eu pergunto, o que nós vamos apresentar mesmo para eles? E eu tenho uma proposta para nós hoje. Você e eu podemos vir aqui na igreja e retirar 10 mensageiros, todos nós. Imagine 150 membros da igreja retirando 10 mensageiros e entregando 10 mensageiros para uma pessoa. Isso daria 1.500 mensageiros. Não seria uma boa? Porque se nós apresentarmos o gado leiteiro, gado jovem, se apresentarmos as vacas, se apresentarmos as habilidades físicas nas corridas, se apresentarmos o café colonial, se apresentarmos o almoço, tudo isso é ótimo e bom. Mas será que a palavra de Deus não vai alimentar muito mais? Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro algum, venham e comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Esse é o convite de Deus para nós. Esse, eu creio que os que estejam ouvindo tenham aceitado. Por isso, quando ele se refere aqui ao comprar e comer o pão, porque ele vai dizer aqui, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Com certeza tem conotação com o corpo de Cristo. Jesus que deu sua vida por nós e nós podendo desfrutar de um momento com Deus. Então, eu quero aqui que a gente hoje, durante essa reflexão da palavra, esteja pensando nesse sentido. É o convite que nós já recebemos, e caso não o recebemos, devemos nos apressar, porque os dias passam e os últimos dias estão aí. E vamos estender este convite para os outros. Venham, nós temos algo a mais. Eu fico contente quando tem bancas, quando tem pessoas com o propósito de distribuir o mensageiro, mas eu me alegro muito mais ainda quando eu vejo pessoas individuais pegando esse mensageiro e repassando. E esse final de semana vai ser um momento ímpar para essa proposta. Escutem-me 2 vezes, escutem-me. Nós queremos tomar água, nós queremos ser refrigerado, nós queremos comer, nós precisamos escutar. Se nós comermos e absorvermos essa palavra, a palavra de Deus, a alma de vocês se deliciará, diz aqui, com a mais fina refeição. Melhor do que o que nós vamos poder comer no Tractor Fest, no tratoraço que vai acontecer nesse final de semana. Com toda certeza. E não que o alimento ali não vai ser bom, ele com certeza vai ser bom. Mas do que a palavra de Deus nos fala aqui, é muito mais. Escutem-me, escutem-me. A questão é poder escutar, e se vem visitantes, o que poderia ser melhor do que entregar esse mensageiro para 10 pessoas e permitir que, ao eles lerem esses versículos, essas histórias,
esses significados. Ele tem, inclusive, para o mês de abril, mensagens sobre a Páscoa e assim por diante. Eles conseguiram atualizar sem colocar muito bem esse mensageiro. Vamos aproveitar, vamos divulgar ele. Deem-me ouvidos, venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Então a diferença em comer e tomar esse pão, esse vinho, essa água da vida, ela está nisto, de que nós devemos vir para Jesus, para Deus. Ele nos faz esse convite. E vamos entender que nós podemos estendê-lo às outras nações. Farei uma aliança eterna com vocês. Deus vendo a eternidade acontecer. Então eu estou nos convidando, e eu sei que estou sendo assim bastante temático com isso, mas era isso que eu quero. Eu gostaria que a gente aproveitasse esse momento. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder, o governante dos povos, o profeta Isaías, vendo que existe um líder, e ele se refere aqui a Davi. Davi é uma referência para a liderança de Jesus, porque Jesus precede da descendência de Davi. Então, esse líder de povos deve ser Jesus. E a prova disso está no versículo 5, quando ele diz: com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. A vinda de povos para a Colônia Nova não devia ter apenas o foco na apresentação daquilo que é visível, daquilo que é passageiro. Mas vamos aproveitar aquilo para que eles possam receber aqui algo que é muito mais. Desde observar os nossos relacionamentos, o nosso modo de vida, a nossa forma de estarmos, sim, conduzindo o povo de Deus aqui. E com isso eles possam conhecer este Deus, o Santo. Eu sou Deus por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Que esse Deus, Criador dos céus e do universo, venha a ser conhecido aqui na Colônia Nova. Busquem o Senhor enquanto é possível achar. Existe uma urgência nisso. Se na escrita do profeta Isaías, 500 anos antes de Cristo, já havia essa urgência, quanto mais esses 2026 anos depois de Cristo. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. E talvez o primeiro desafio para nós é de nós mesmos o buscar. Talvez então essa apresentação para outros povos seja muito mais fácil, muito mais lógica, muito mais óbvia. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Então, existem momentos e momentos, e talvez esse momento seja um dos momentos em que nós possamos estar sendo desafiados a anunciar esse Jesus, esse Deus que ainda está perto. Mas ele também tem umas orientações bem práticas nesse texto de Isaías, a partir do 7, quando ele diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Existe algo de ruim em nós, que é o pecado pelo qual nós optamos.
É muito fácil dizer que foram Adão e Eva, que foi Adão, que foi Eva, tanto faz. Mas cada um de nós tem em si essa raiz do pecado. Nós nascemos, como Davi o expressa nos Salmos, nós nascemos em pecados. Não tem mais jeito por nossa conta. Tem que ser pelo caminho do Senhor. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Deus estendendo aqui a confirmação de que ele não perdoa com rancor, ele não perdoa de meia boca, ele perdoa de bom grado. Esse voltar-se, esse abandonar o mau caminho e iniciar um bom caminho já aqui na terra, o convite que é exclusivo para esse momento, ele realmente vem nos desafiar a isso e que nós possamos sim entender isso. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele, daquele que está longe. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. São os primeiros 7 versículos desse capítulo. Ele acaba sendo assim um dos textos preferidos, mas hoje, quando eu estava me preparando, eu disse, eu preciso falar isso com uma motivação por trás, que é nós aceitarmos esse convite e nós estendermos esse convite. Eu ficaria muito contente em ver pessoas, talvez já recebendo o segundo mensageiro. Talvez seja fácil a gente disponibilizar para todos os stands onde as pessoas possam pegar. Mas eu creio muito na eficiência maior quando alguém diz algumas palavras. E nem sempre é tão fácil. Nós levamos, agora fomos para o final de semana a Caxias e nós levamos diversos mensageiros. Às vezes eu tenho a liberdade de falar algo para as pessoas, às vezes me fica difícil, eu também tenho essa luta, eu não sou um distribuidor nato, tal como são outras pessoas aqui da região. Eu sei que o mensageiro já vinha para cá muito antes de nós virmos para cá, eu sei de algumas pessoas que tinham, e eu sei hoje de pessoas que têm essa habilidade de distribuir essa alegria, essa paixão. Mas se nós fizermos um esforço extra, uma conscientização, esse evento ele vai fazer a mudança para pessoas que vão vir anos mais tarde para cá dizer, é aqui que eu encontrei algo que eu estava procurando, que é o sentido da minha vida. Esse é o meu grande desejo que possa acontecer. E se for uma pessoa, se forem 2, se forem 10, se forem 100, ou se forem 1.000 ou 1.500, eu não sei. Mas eu sei que ainda é tempo de divulgar a palavra de Deus. Ainda é tempo de anunciarmos a salvação. Ainda é tempo de falarmos de que existe perdão, que Deus ainda está perto. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Então eu quero convidar a igreja para que ela realmente possa vir aqui. Venha pegar no escritório durante o período da manhã. Venha no domingo de manhã, nós vamos ter culto aqui. Pega o mensageiro. Eu não sei se você vai vir na sexta, sábado e domingo. Mas em 1, 2 ou 3 dias, com certeza será possível entregar o mensageiro para pelo menos 10 pessoas. Que Deus possa nos abençoar com esta ação. Eu tenho aqui alguns pedidos de intercessão. O primeiro dele é o nosso irmão Willi Jansen, o Willi Úrsula, o vilão. Muitos o chamam. Ele teve que passar por uma cirurgia de emergência
E devido à urgência, não puderam esperar também sobre procedimentos do SUS. Foi necessário levar a Pelotas e fazer todos os procedimentos, porque realmente corria risco de vida. Uma ambulância UTI móvel teve que levar ele para lá. E ele hoje está retornando para Bagé, já deve estar em Bagé, internado. Então, foi necessário durante esse final de semana. Vamos lembrar de orar por ele, mas também eu coloquei no grupo da nossa igreja de que, devido à situação, os valores são muito altos, os valores financeiros. Então, se tiver alguém com disposição de orar e doar, isso será um prazer. Quero também falar sobre a cirurgia da Erika Pauls. A Erika Pauls precisa fazer uma cirurgia de implante de uma prótese e eles estão com os procedimentos mais ou menos alinhados. Que Deus possa estar abençoando e que essa cirurgia possa ser bem sucedida dentro do prazo que Deus tem previsto para eles. Também lembrar do Ronaldo Kasdorf, diante da situação da ventania da semana passada, que trouxe chuva sim, mas também trouxe destruição, no caso dele, derrubando um barracão todo ou quase todo, em cima de máquinas que estavam embaixo. Como se não bastasse a intenção dele de guardar alguma tragédia maior e desligar a energia elétrica, ele escorregou e quebrou parte do tornozelo e está à espera de uma cirurgia também. Então, vamos estar orando para que essa cirurgia também possa acontecer o quanto antes. Vamos lembrar do Udoval. Udoval estará no retiro em São Lourenço, nos servindo. Que Deus possa guardar a saúde dele, mas também deixar tudo preparado em relação à palavra que ele vai nos trazer. Logo no final de semana próximo desse retiro, que é de 9 a 12 de março, ele vem para cá, aqui para Colônia Nova, e vai ter algumas oportunidades de servir. Vamos estar orando por eles. E também pelo retiro que deve acontecer em São Lourenço. E eu ainda queria dizer, tem vagas para se inscrever, não deixem de participar. A gente fica alegre com todas as pessoas que participam e não o fazem para nos alegrar. Devem fazê-lo para serem edificados, para servirem como edificação para outros. Mas a gente também fica triste quando a gente percebe que tem pessoas que na hora de que vai tudo bem, um retiro desse pode cair para a segunda ou terceira prioridade. Venha participar. O que nós queremos lá é ter comunhão, é ouvir a palavra de Deus, é um tempo de lazer também, mas é o corpo de Cristo sendo edificado. Agradecimento pelo retiro de jovens em Santa Maria. Eles voltaram sim bem animados. Vamos lembrar e agradecer por eles e que essa palavra ali recebida venha a produzir frutos. Que não seja apenas aquele momento, mas que aquilo que eles receberam lá sirva de sustento para a vida cristã deles nos próximos dias. Agradecimento por proteção em viagens, seja de família, seja qualquer outro deslocamento que foi necessário ou que se fez por opção. Que Deus possa ser louvado por todas as vidas preservadas. Eu creio que muitas vezes nós nem sabemos perigos que passaram por nós. Queremos lembrar de orar por esse final de semana. O Tractor Fest ele está batendo as nossas portas e dessa vez com um diferencial. Que esse diferencial
venha a crescer, que esse evento possa crescer, mas que também o nome de Deus possa crescer através desse momento. E, claro, eu estou aqui ainda como mensageiro, buscando aí o convite de vocês para que sejam distribuídos. Além disso, nós temos pessoas no nosso informativo que nós estamos orando. Quero pedir que estejam orando pela igreja da Colônia Nova, pelas igrejas da Colônia Nova, assim como eu tenho dito muitas vezes já. Não é a questão de uma ou outro, mas que o nome dele, a luz dele, de Deus, possa brilhar em nosso meio. A escuridão, ela não tem como ficar. Eu não preciso apagar escuridão. A luz é suficiente para espantar a escuridão. Então não vamos temer, vamos avançar. Tem outras pessoas doentes há muito tempo. Lembrar delas, pessoas sofredoras no sentido de estarem sozinhas, pessoas em luto. Vamos orar pelo nosso Brasil, a situação política, a situação financeira, a situação do mundo todo. Vamos lembrar de orar por chuvas. Nós estamos precisando de chuvas, pelo menos ao nosso ver, pelas plantas que já estão sofrendo. Então, esses são motivos que eu estou apresentando e eu espero muito que possa ter sido uma motivação para orar. E eu quero terminar esse momento aí com a oração mesmo. Querido Deus, obrigado que nós temos esse grande privilégio de ver um convite insistente de Ti para que a gente venha comprar água, vinho, saciar a nossa sede e comprar o pão que pode nos satisfazer. Eu mesmo corro tanto risco de tentar satisfazer minha vida com outras coisas. Só existe uma maneira. O Deus Criador, que nos criou à sua semelhança, quer ver a gente se tornando semelhantes a Ele através da obra de Jesus em nossas vidas. Então, que esse convite ele realmente seja aceito. E que a nossa vida não se resuma no ganhar o dinheiro para comer a comida física e a água que vai voltar a nos dar sede. O que muitas vezes é o caso, Deus. Tem misericórdia de nós. E quando passamos por necessidades destas matérias físicas, nós começamos a clamar e Deus vai dizer, não, eu já providenciei, só que eu providenciei muito mais do que isso para vocês. Então, que realmente nós possamos beber dos rios de água viva à nossa disposição, através de outros que nos a trouxeram, e que através do nosso beber de nós possam fluir novamente rios de água viva. Essa é a promessa. E que o evento no final de semana possa ser um testemunho disso. Nós não queremos apenas ter um evento social, um evento profissional, um evento de categoria agrícola. Nós queremos ter mais do que isso. Esteja abençoando. Mas nós também queremos pedir por aqueles que estão passando por dificuldades. Eu quero lembrar do Silvio Jansen e da Úrsula, Erika Pauls e Walter Pauls, o Ronaldo e a Eliane, Deus. Todos eles têm cirurgia ou já feita ou a ser marcada, Deus. Tome tudo em tuas mãos. E que a gente possa ver o teu nome sendo exaltado através daquilo que tu has de fazer. Queremos lembrar do retiro que vai acontecer em São Lourenço, nos dias 9 a 12 de março, onde o pastor Udoval vai estar ministrando. Guarde a saúde dele, guarde todos os planejamentos, guarde todas as viagens, guarde a cada um que gostaria de participar.
inclusive aqueles que ainda não se inscreveram, que possam se inscrever, Deus. É um pedido nosso, porque nós queremos ali divulgar algo que vem de Ti. Queremos agradecer pelos retiros que aconteceram tanto aqui na Colônia Nova, pela Igreja de Bagé, a terceira igreja, como o retiro dos jovens. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, que Tu tens ministrado a vida de muitas pessoas. Queremos Te louvar, que também nos guardastes quando fomos para Caxias do Sul com Walter e Erika Pauls para o casamento da neta deles. A Tua mão esteve sobre nós e nós Te louvamos por isso. Nós Te agradecemos por tantas outras viagens que aconteceram. Nós sabemos de pessoas que foram viajar durante o período de carnaval, de pessoas que foram viajar pelas férias. Deus abençoa. Faça nos entender que a Tua mão nos protege. E estamos aqui clamando a Ti também por chuvas. Chuvas que possam abençoar os campos já plantados, onde existem plantações maravilhosas que precisam de chuva ainda, Deus. Então, derrame águas para que as plantas possam produzir aquilo que já está no solo. E nós temos certeza de que Tu não tens nos esquecido. Queremos lembrar do nosso país, Brasil, mas também do mundo todo. Ele está caminhando na direção do final dos tempos e nós precisamos entender isso. Que a gente possa ler de uma maneira certa o que está acontecendo e possamos posicionar. Testemunhar de alguém que pode nos conduzir para a eterna glória. Talvez até através de um sofrimento. E quem sabe através da perseguição, e quem sabe através do martírio. Nós não sabemos. Se Deus assim nos considerar dignos, também isso Ele vai permitir passar. Então esteja conosco, nos abençoando, nos capacitando e nos dando a alegria de vivermos igreja. Obrigado porque podemos colocar as igrejas aqui da nossa região em Tuas mãos e que realmente elas sejam sal e luz para a nossa região. É o que nós pedimos, agradecidos pelo tudo que Tu fazes e que Tu és. Te adoramos, Deus, porque Tu és um Deus verdadeiro. Em Teu santo nome. Amém. Então, não esqueçam de que de domingo de manhã vamos ter culto aqui sim. As programações de domingo de manhã no Tractor Fest estão muito mais para as atividades de corridas que vão estar acontecendo. Não queremos impedir ninguém, mas fizemos o convite no domingo passado de que todos estão convidados para o culto da manhã. Queremos trazer ou ter esse culto em português e que a palavra dele esteja conosco. Durante este evento, a igreja, a segunda igreja, a Igreja da Tábua, estará fornecendo alimentos, as refeições e também o café colonial, para uma finalidade exclusiva. Então lembre, em vez de você almoçar em casa, vai almoçar lá no clube que você estará ajudando a construir a igreja em Aceguá. No último evento, foi feita a divulgação da compra do terreno, esse aconteceu, e hoje eles estão numa fase bem próxima de estarem construindo a casa pastoral, e lá, logo na sequência, eles querem construir a igreja. Então, estejam se preparando para isso. Essa é uma forma de abençoar as pessoas que estão em nossa redondeza construindo o reino de Deus. Pastor Osmar, junto com a sua esposa, com sua família, com a igreja, estão experimentando a graça de Deus. Tiveram que alugar um prédio maior, porque ali já não dava mais. Então, que Deus possa estar abençoando a todos.
obrigado. Obrigado pela sua participação. Desejo um bom descanso para todos e a paz de Deus possa estar sobre nós.